Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Entrevista. Dedo em gatilho e epicondilite. O dedo em gatilho e a epicondilite são situações que acometem mãos e braços de muitas pessoas ao redor do planeta. E em vários casos, os incômodos atrapalham bastante o trabalho e o dia a dia dos pacientes. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Lúcio Mauro, realmente, essa palavra é até um pouquinho difícil, né? Epicondilite. Epicondilite, palavrão. Né? E dedo em gatilho, eu também não tinha ouvido falar até hoje, viu? Então, epicôndilo são os ossinhos ali do cotovelo, onde tem origem os tendões que mexem os dedos e os punhos, né? Então, a origem dos tendões que fletem e estendem os punhos e os dedos, eles têm origem lá no cotovelo, né? E, por exemplo, os extensores têm origem no epicôndilo lateral, que é aquele ossinho que você palpa aqui na região do cotovelo, mais saliente um pouquinho, do lado de fora. E os flexores que dobram, né, vamos dizer assim, os dedos e o punho, eles têm origem no epicôndilo medial, que é aquele ossinho mais do lado de dentro, perto de onde a gente bate, dá aquele choquinho, né, que ali passa o nervo ulnar também. E quando você faz um esforço, né, mais intenso, né, em que os seus tendões começam a ficar meio, vamos dizer assim, reclamar, né? Então eles reclamam através da epicondilite, que é esse nome que vocês estão falando aí, né? Então, quer dizer que quando eu dou uma cotovelada sem querer em alguém, esse ossinho que eu bato na pessoa... Não, esse aí é o olécrano. De trás, o osso de trás é o olécrano. Os das laterais, do lado de fora, do lado de dentro, são os epicôndilos. Ah, tá. Então esse não é o malvado. Então, não, esse... O que faz doer... São os outros, os menorzinhos. Ficam nas laterais. Então, se você mexer os punhos e os dedos assim, para baixo e para cima, você vai sentir onde eles têm origem aqui no cotovelo. Tá certo. Entendeu? É ali a origem dos extensores e dos flexores dos dedos e do punho. Nos epicôndilos, né? E quando inflamam esses tendões na origem deles ali, caracteriza a epicondilite, né? Que é uma dor... Não tem um nome popular, Lúcio, nesse caso? Normalmente esses nomes mais complicados acabam tendo, né? Nesse popular caso, não. Tem um nome mais sofisticado, que é o tennis elbow, né? O cotovelo do tenista, né? Ah, tá. Que na maioria das vezes os tenistas mesmo, poucos desenvolvem essas dores, mas foi batizado assim, né? No meio científico tennis ficou conhecido elbow, com esse nome, né? então. Exatamente, cotovelo do tenista. Mas enfim, a gente vê muito trabalhador assim que faz artesanato, né, que tem movimentos finos e precisos, porque sobrecarrega essa região. Pessoa que digita bastante, né, que usa bastante esses tendões. O próprio trabalhador braçal, às vezes vai pegar alguma coisa, movimenta muito o punho e os dedos. Um jardineiro. Jardineiro, com as tesouras, né, de podar, né, de poda de jardim. A gente observa muito. Cabeleireiro, perfeitamente. São todas essas profissões, elas acabam sobrecarregando esses tendões. E o que acontece? São tendões que vão ficando mais gastos, vamos dizer assim, as fibras de colágeno dos tendões vão se modificando com o tempo, né? Não tem mais a mesma elasticidade, a mesma resistência, e com isso vão se deteriorando, vão degenerando. E aí começa a ter as dores, né? As tendinoses, as tendinites, né? Dessa região. Ô Lúcio, quer dizer que lesão por esforço repetitivo são várias doenças? Quer dizer, sim. Quando fala em lesão por esforço repetitivo, parece que uma coisa só, não é? Não, então, que é bem generalizado essa lesão, a LER, né, por esforço repetitivo, a DORT, né? Então, todas essas doenças tendíneas, né, ombro, né, manguito rotador, epicondilites, tendinites dos flexores,
elas caracterizam a LER. Entendi. Agora, como é que você faz para prescrever ali, fazer o diagnóstico mesmo? O diagnóstico é praticamente clínico, né? Ou seja, a pessoa conta a história, aponta onde é a dor, você vai com o dedão do ortopedista lá leve, né? Porque o dedão do ortopedista é levinho, né? Sim. Você dá aquele apertão, ai, aí. Sim. O senhor foi em cima da dor. Já xingou Achou o a ponto oitava G. geração do ortopedista, né? Ai. É aí mesmo. Aí você pede pra pessoa, por exemplo, pegar uma... E se não doer, é um bom sinal. Exatamente. Aí você pede para a pessoa pegar uma cadeira com a mão invertida, como se fosse pelo encosto, né? Levantar uma cadeira. É um teste positivo para epicondilite. Né? Você pede para a pessoa fletir o punho e tentar estender contra uma resistência. A sobrecarga vai lá no cotovelo, a pessoa vai ter dor. Então o diagnóstico é praticamente clínico, né? Mas tem os exames que a gente pode pedir, que é o ultrassom, né? Que o ultrassom ele é um ótimo exame para fechar o diagnóstico, para ter uma comprovação com o exame complementar. Mas clinicamente você já mata o diagnóstico ali, né? Percebeu que está inflamado. Está inflamado e que tem alguma lesão ali, alguma sobrecarga. E também a pessoa vai te contar a profissão, o que ela fez, quanto tempo, né? Vai falar que já tomou Dorflex, outros remédios, que não adiantou, porque a causa não foi combatida, né? Muitas vezes a pessoa continua no seu trabalho, tem que trabalhar, né? A gente faz o possível para não ir no médico. Exatamente, sempre tem um remedinho ali, né? Não exagerando, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? Não pode tomar o que não conhece, o que nunca tomou, né? Algum medicamento que nunca fez uso, vai fazer uso. Aí é perigoso, né? Pode dar uma reação alérgica, algum outro problema, né? A pessoa às vezes tem diabetes de mais idade, pode dar uma gastrite, uma insuficiência renal. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. E detectada, chega a ser uma doença ou não? Não é uma doença, não, né? É uma lesão em um tendão, né? Tá, detectada a lesão, Sim. Eu acredito que tem mais de um tipo de inflamação. De repente, algo que seja mais simples, algo que seja que exija uma atenção maior. Esse tendão ele pode estar até com pequenas rupturas, né? De algumas fibras, ter uma fibrose no local, que já é um tecido que depois que teve a ruptura tem uma cicatrização, então o tendão já fica um pouco mais fraco, né? Não tem as mesmas fibras mais porque rompeu. Então, a partir disso, você tem que diminuir a tua demanda para esse tendão, né? Então, não tem outro jeito, né? Alguém faz musculação, pode ter isso? Pode. Erguer errado ali o peso? Exagerar um pouco no peso, né? Querer ficar forte muito. Entendi, muito mas rápido. Aí se tiver microlesão é mais sério, então. Então, quando tem as microlesões, aquele tendão vai formar uma cicatriz naquela região que não tem a mesma característica de um colágeno do tendão. Então, o tendão vai ficar mais fraco. Inclusive, as pessoas perdem até a força da mão para apertar a mão, para pegar as coisas. É chamada mão boba. Exatamente. Fica mão boba, Fica, né? Perde a força. Por quê? É um mecanismo de defesa do organismo. Falar, eu não estou dando conta de fazer o que você quer. Então, vamos maneirar. Então, tem que afastar da atividade alguns dias, uma fisioterapia. Tem casos que tem que faz infiltração, né? Tem uns procedimentos hoje em dia que você faz que você injeta alguns medicamentos no local para poder deixar um local mais satisfatório para a cicatrização. Barbotagem, né? Tem que dar uma anestesiada, então. Tem que deixar o ambiente propício para o organismo cicatrizar. Tá certo. E existem casos que são mais sérios, que chega a exigir, de repente, colocação... Hoje em dia, antigamente a gente falava gesso, né? Hoje em dia é uma tala? Como é que é o nome? Você pode colocar, tem uns tensores que você coloca, tem uma cinta que usa no antebraço para tirar a tensão desse tendão. Você coloca uma cinta, cinta para a epicondilite. É uma fitinha que você coloca aqui no antebraço, na parte mais gordinha muscular aqui do antebraço. E não em cima da dor. E você pode associar uma tipóia, né? Deixar o braço mais quietinho, ir movimentando aos poucos e não carregar peso, né? Não fazer esforço com esse tendão.
e dá um tempo para cicatrização daquela lesão. E depende do grau da lesão, vai mais ou menos tempo. Vamos dizer, de 3 a 15 dias, 20 dias. Tudo depende. isso? Sim, pode chegar. Ô, Lúcio, deixa eu sair um minutinho desse assunto e a gente já vai voltar na sequência. Hoje em dia a gente não vê ninguém com gesso mais na rua, né? Então, é que hoje em dia tem muita órtese né, que a gente usa. Ou opera, né, por exemplo, uma fratura. Ou a pessoa opera e já usa aquele RoboFoot, já usa aquelas imobilizações prontas, né, que você compra na farmácia e que você já elimina em pouco tempo. Ou você trata em menos tempo com fisioterapia e põe para mexer. A gente, na ortopedia, observou que um tempo muito grande de imobilização de uma articulação e de um segmento, às vezes traz mais prejuízo do que benefício. Atrofia a musculatura, dá rigidez articular. Então você tem que tirar a carga, muitas vezes, mas não o movimento. Porque a musculatura vai encolhendo, ela vai atrofiando. Então a gente evita, né, da melhor maneira possível, dentro dos limites, o gesso, né? Mas ocasionalmente é usado ainda. Tem indicações, sim. Tem Sim. É usado porque ainda. Não abolimos o gesso. a gente era até bacana entre os amigos, todo mundo assinava o gesso. Hoje é menos comum, né? Eu não vejo mais ninguém com gesso, né? Mas é que o tempo vai mudando. Sim. Mas não está abolido. Então. Não, de jeito nenhum. Bom, vamos voltar então na epicondilite. Certo. Tá bom. Chega a... Você disse então que de repente pode precisar uma certa imobilização e alguns dias. E existem casos de cirurgia? Os casos cirúrgicos são poucos, né? A gente não indica cirurgia já de cara para epicondilite. Sempre tenta-se um tratamento clínico, como eu te falei. Porque de qualquer maneira a pessoa vai ter que ficar afastada do trabalho, operando ou não. E às vezes o tempo que ela fica já é o suficiente para aquilo cicatrizar, né? E ela voltar ao trabalho. Então, muitas vezes a gente opta por não operar. E aí, resolve? Na maioria das vezes, sim. 20 dias? Em torno disso, 15, 20 dias. Agora, aquela que é a questão mais importante, que é a questão da prevenção. Eu preciso trabalhar, eu sou cabeleireiro, eu sou jardineiro, enfim. Digito o dia inteiro, mas ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar, eu preciso evitar essa lesão. Sim. E aí? Então, aí a gente pode optar por exemplo, infiltrações, né? Você pode até fazer 2 ou 3 infiltrações. São injeções? Injeções ali perto da lesão. Em volta da lesão, para poder... Mas alguns dias tem que ficar, tá, gente? Porque vai infiltrar, não pode sair trabalhando, né? Não é uma coisa milagrosa, né? E no caso de um alongamento, de repente... E depois disso, fazer uma adaptação, né? Uma reabilitação adequada. Porque o que acontece? Qual que é um dos principais motivos que você desenvolve a epicondilite? Você trabalha com o cotovelo dobrado. Por exemplo, o cabeleireiro ou quem digita. Está com o cotovelo fletido, dobrado. O dia inteiro. O dia inteiro e fazendo força. E mexendo com os músculos. Então, aquela musculatura ela vai estar contraída com o cotovelo dobrado. Como o tendão ele cruza uma articulação, a hora que você vai esticar, ele vai estar retraído, porque ele ficou contraído numa posição em flexão do cotovelo. Aquilo vai repuxar aqueles tendões na sua inserção. Certo? E aquilo vai causar micro lesões nos tendões que vai ocasionar epicondilite. Então, como você falou, durante o dia de trabalho, parar, fazer os alongamentos, tá? Deixar a musculatura alongar, contar até 30, 40, inverter a posição do punho, esticar o cotovelo, dar aquela despreguiçada do cachorro, sabe? Quando o cachorro acorda, estica tudo. O espreguiçar é uma... Gato. Principalmente gato. O espreguiçar é uma forma de alongamento? De alongamento, Você estica tudo, né? Entendi. E dá uma segurada, né? 30 segundos, 25 segundos, esperar. E de quanto em quanto tempo? Uma vez a cada 2 horas, 1h30, né? Tem que dar uma paradinha aí de um minutinho. A pessoa tem que pensar em si também, né? Às vezes ela tá... Na ansiedade do trabalho, esquece, né? Isso é muito comum. Mas tem que dar uma esticada, assim. E o dedo em gatilho? O que é o dedo em gatilho? O dedo em gatilho acontece na mão, né? Nos flexores da mão. Os tendões flexores na mão, da sua porção média, que se você dividir a mão no meio,
em relação na parte distal, da parte da frente da mão até os dedos, os tendões flexores, eles têm os flexores superficiais e os flexores profundos. Então passa bastante tendão aqui nessa região. Eles têm que, para eles correrem bem rente ao osso, para eles não, na hora que a gente fletir o dedo, eles não fazerem o arco de corda, né, para não ficar reto aqui assim, você tem que ter umas polias. O que são as polias? As polias são estruturas que mantêm o tendão correndo rente ao osso, para aumentar a flexão, aumentar a força de flexão. Então a gente tem uma força muito maior de flexão, de apertar, do que de estender. Um dos motivos é esse, é graças a essas polias, né? Que são estruturas muito delicadas, né? E formam um túnel, é um túnel osteofibroso. Né? E por dentro desse túnel passam os tendões, flexores e extensores, um local bem apertadinho e esse túnel ele é lubrificado por um líquido sinovial para poder ter um deslize ali, né? O tendão poder correr, né, sem enroscar. O que acontece? Quando a pessoa faz muita força com os dedos da mão, né, uma profissão que exige muito isso, e com o passar dos anos, né, os tendões eles vão ficando mais espessos, formando nódulos muitas vezes. Né, um cisto de tendão, ou até nódulo no tendão mesmo. O tendão fica espesso. É engrossando. Engrossando. E ele não consegue passar nesse túnel. E a hora que você dobra o dedo, tudo bem. A hora que ele vem, o tendão, esse nódulo sai para fora do túnel, né? Beleza. A hora que ele vai voltar para o túnel de novo, ele enrosca na porta do túnel. Aí você tem que fazer uma força a mais para poder esticar. A hora que você faz essa força a mais, o tendão ele estica de uma vez, ele entra no túnel e vai de uma vez. Então ele dá aquele estalido, aquele tac, e estica, parece um gatilho de uma arma, né? Então faz aquele estalido da extensão. Nossa, que coisa interessante. Eu nunca ouvi falar disso. É comum, Lúcio? É comum. Tem bastante gente que nos procura por isso, sim. E é dolorido. Além de ser comum, além de incomodar, é dolorido, né? Porque a hora que você faz isso, o tendão ele sofre um processo inflamatório. Então fica inflamado. A gente ouve falar de muito tipo de dor. Vários, né? Mas esse realmente foi... É na palma da mão, que você sente, se você passar a mão em quem tem isso, você sente um nódulo. Uma pessoa que trabalha com enxada, ela tem propensão. Tira leite, hoje em dia tem muita gente que faz isso ainda, sim, né? Sim. Inclusive muitos ouvintes da Rádio Vinícola que trabalham na lida. Exatamente. Né? No café, né? Exatamente. Cabo da enxada, né? E aí, como é que evita? Então, depois, geralmente a pessoa nos procura quando está incomodando, assim, que acorda de manhã e o dedo não estica. Dá o que fazer. Aí a pessoa já está num grau mais avançado do problema. Ela acha que está com reumatismo, né, Luiz? A gente tenta um anti-inflamatório, né? Tenta tentar desinflamar aquilo ali e diminuir aquele tendão que está espesso. Mas na maioria das vezes tem que liberar o local por onde passa esse tendão. Fazer uma tenólise, que é a liberação do tendão. Abrir esse túnel um pouquinho. Dar uma largada nele e até abrir um pouquinho no comecinho aqui. É uma microcirurgia? Uma microcirurgia, exatamente. Anestesia local? Olha, até dá para fazer com local, mas incomoda bastante, viu? O ideal é fazer pelo menos que o braço esteja anestesiado. Né? É mais cômodo tanto para o paciente como para o cirurgião. Pelo que eu estou percebendo, então, o dedo engatilho ele é até um pouquinho mais sério do que a epicondilite? A gente já indica a cirurgia bem antes do que a epicondilite. Né? Ele não evolui muito bem com tratamento clínico, não. A infiltração é uma boa opção, porque com o líquido ali, você joga um líquido para desinflamar e você tenta abrir um pouquinho esse túnel para que o tendão deslize melhor. Muitas vezes melhora, viu? Muitas vezes a pessoa tem uma melhora importante. E exige, além dessa microcirurgia, algo mais sério, um procedimento que ainda seja mais invasivo, ou normalmente... Não, geralmente você abre esse túnel e o tendão passa a deslizar muito bem ali e resolve o problema. Pode recidivar, né? Dependendo do que o paciente vai fazer, mas não é muito comum, não. E nesse caso tem como evitar, Lúcio?
Então, ter os cuidados, né? Como a gente falou, E ter são os mesmos, os praticamente? mesmos cuidados, ter uma assim, um pouco mais de prudência no próprio trabalho, né? Fazer mais devagar. Esse é mais difícil, então. Exatamente. Porque se o seu trabalho faz, falando português ali, o popular, né, faz engrossar Exatamente. o tendão e tudo. Mas é raro a pessoa desenvolver. Pode desenvolver nos outros dedos, né? É mais fácil ele desenvolver na outra mão e no outro dedo do que nesse dedo que operou. E de repente é mais comum, como a maioria das pessoas são destras, é mais comum do na lado mão direito. direita. Sim, com certeza. Interessante. Sim. Bom, Lúcio, acho que realmente esses assuntos que envolvem dores são assuntos que interessam, porque todos nós estamos sujeitos a essas dores e é bom conhecer um pouquinho mais. E hoje em dia tem muita informação, né, Lúcio? Sim, tem. As pessoas têm que estar atentas para poderem evitar o problema. Acho que é o grande X da questão. Evitar. E assim, a gente fica até preocupado com essas informações, se são verdadeiras, depende da fonte, né? São verdadeiras, são fakes, né? Tem de fake, né? Hoje em dia as pessoas, não sei qual é o interesse, mas acabam prejudicando, né? Muito a população por informações erradas, né? Por isso que vamos ouvir a Rádio Vinícola, né? Sim. Doutor Lúcio Mauro Trevisan, você também, eu tenho percebido, Lúcio Mauro, até saindo um pouquinho do assunto, mas nas suas páginas Facebook, Instagram, como você tem se preocupado ali com essa... Eu acho que até é um trabalho social, viu, Lúcio, isso que você está fazendo. Então, eu procuro levar uma informação para a população da melhor maneira possível, né? Às vezes eu não dou muito... Assim, eu deixo de fazer alguma coisa, mas é por falta, às vezes, de tempo, de tudo isso. Mas eu procuro, no que eu posso, levar a informação para as pessoas. São poucos os médicos que fazem isso. São poucos, né? Pouco, eu até fico meio chateado, entre aspas. Poxa vida, eu vejo ali o doutor Lúcio Mauro fazendo, tem um ou outro dentista, né, aqui em Andrades também, que faz isso. Eu falo, nossa, podia ser todo mundo, né? Os médicos aí, cardiologistas, outras áreas, né? Sim. Fazendo esse trabalho social nas redes sociais, transmitindo informação, conhecimento. Com certeza. Né? É que é um trabalho, assim, que tem que ser, vamos dizer assim, ter certos cuidados com a produção, né? Porque pode levar como eu disse, uma informação que as pessoas não interpretem muito bem. Mas eu acho que é muito válido. Eu vejo como um ponto muito positivo, porque as pessoas são carentes de informação, né? A gente vê que pessoas, muitas têm informações, mas na sua profissão. Na parte, por exemplo, na minha área, na parte ortopédica, muitos têm dúvidas, até de outras especialidades. Né? Então eu acho que levar essa informação, eu acho que é muito válido para a população. Sim, fica a dica aí para os outros profissionais da área de saúde, né, da área médica, e quem sabe se está pensando, se sentir um pouco incentivado aí. Com certeza. Lúcio, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, médico, ortopedista, traumatologista, participou do Jornal da Cidade para falar sobre algumas lesões que surgem aí nos seres humanos, nas pessoas em todo o planeta, o dedo em gatilho e também a epicondilite.